Olá, olá, criaturas! Sejam muito bem-vindos ao meu curso. Caso você ainda não me conheça, professora Priscila Souto, sou professora aqui no meu curso de Direito Penal, Processo Penal, Normas da Corregedoria e estive junto com os nossos alunos aí no decorrer dessa preparação nas 3 disciplinas. Agora eu vou trazer para vocês um gabarito extraoficial, uma análise aí das nossas questões de normas da corregedoria que iniciam a partir da questão de número 60 da sua prova. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês o arquivo, o PDF que foi colocado lá no site para que a gente possa analisar aí as questões. Eventualmente, algum tipo de prova diferente, uma ordem diferente, você fique atento para poder encontrar a alternativa correspondente com a resposta adequada aí no seu modelo de prova. Tá bom? Então vamos lá, vamos juntos analisar a primeira questão de normas da corregedoria, gente, que está aqui, ó. Deixa eu até pegar o marca-texto. Estamos iniciando aqui com essa de número 60, tá? Ó, número 60. Considerando o que estabelecem as normas da Corregedoria Geral de Justiça a respeito da corregedoria permanente e das correições ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais, é correto afirmar que, por óbvio, que nós teríamos uma questão na prova envolvendo aí as formas de exercício da correição permanente, né? Porque isso sempre cai. Toda prova a gente tem uma questão sobre isso e essa não seria diferente. Então, ele diz na assertiva A que as atas das correições serão encaminhadas à Corregedoria Geral de Justiça nos prazos de até 60 dias para a correição ordinária e de 15 dias para a extraordinária após realizadas, ou seja, após a realização aí das correições. B. O Corregedor-Geral da Justiça, após consulta o presidente do Tribunal de Justiça, visando o princípio da eficiência e o interesse da administração, poderá alterar a designação do corregedor permanente. Gente, essa assertiva B, o artigo 7º, parágrafo 1º das normas da corregedoria, ele fala que, de fato, o corregedor permanente pode ser alterado, né? E quem faz aí essa indicação seria o Corregedor-Geral de Justiça. Só que na questão, ele está falando que essa consulta, né, essa aprovação seria do presidente do Tribunal de Justiça. E o artigo 7º, parágrafo 1º das normas, ele fala que é com a aprovação do Conselho Superior da Magistratura, por conta de interesse público ou conveniência da administração. Então, não é o presidente do Tribunal de Justiça que iria dar essa aprovação para a alteração do corregedor permanente, mas sim o Conselho Superior da Magistratura. Então, a assertiva B está errada, tá? C. A correição extraordinária consiste em fiscalização excepcional. Então, a extraordinária, ele diz que a fiscalização é excepcional, realizada a qualquer momento, e ele diz que é com prévio anúncio e poderá ser geral ou parcial. Qual o erro aqui? Quando ele fala que é com prévio anúncio, tá? A correição que é anunciada é a ordinária, né? A extraordinária não precisa de aviso prévio, de anúncio, de marcar data, nada disso. Então, a extraordinária não estaria correta essa assertiva por conta deste detalhe. D. A correição ordinária será realizada uma vez por ano. Até aqui tudo bem. De preferência no mês de fevereiro, em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correicional. Aqui, de fato, uma vez por ano, preferencialmente, mas a preferência para o mês não é o mês de fevereiro, né? Então, a gente tem aí um erro com relação à indicação
do mês que deve se dar preferência para a realização da correição ordinária. E o escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais, vedada a nomeação de escrivão ad hoc, entre outros servidores da unidade. O problema está nessa vedação, né? Na verdade, é possível que nós tenhamos nomeação de escrivão ad hoc para auxílio ao juiz corregedor permanente aí, nas diligências correicionais, né? Então, estaria errada. Resumindo, nessa questão, a resposta que nós ficamos é a assertiva A de amor. Então, 60, assertiva A. 61. No tocante aos procedimentos administrativos previstos nas normas judiciais da Corregedoria Geral de Justiça, na hipótese de ser constatada uma falta disciplinar, quando por sua natureza possa determinar pena de suspensão, mas não definida a sua autoria, é correto afirmar que deve ser instaurada. E aí ele traz sindicância por meio de portaria, apuração preliminar por meio de resolução, apuração preliminar por meio de portaria, processo administrativo por meio de portaria, sindicância por meio de resolução. Primeira coisa, que por eliminação nós já tiraríamos da frente a assertiva D, que fala de processo administrativo. Por quê? Ele traz aqui uma falta disciplinar passível de imposição de pena de suspensão e processo administrativo, quando a infração tem pena de suspensão, não entraria. Então, nós teríamos duas opções. Primeira opção, a sindicância, que de fato é o procedimento utilizado para quando a infração possui pena, uma das penas aí indicadas de suspensão. Só que o ponto aqui é o seguinte, a alternativa fala que ainda não se tem determinada autoria, tenho autoria não definida. Então, se eu tenho autoria não definida, como que eu vou instaurar, né, uma sindicância, sendo que eu não sei quem é o possível autor da infração disciplinar? Quando eu instauro a sindicância ou ainda o processo administrativo, eu já tenho que ter indicação do possível autor da infração. E aqui não é o caso. Então, eu ainda desconheço a autoria e eu preciso apurar essa informação. Então, o que nós vamos ter aqui, na verdade, é a necessidade da instauração de uma apuração preliminar, para que eu possa definir a autoria e, a partir da definição de autoria, tendo em vista que nós temos uma infração disciplinar com penalidade de suspensão, aí sim eu posso pensar em instaurar a sindicância. Então, nós teríamos duas opções de resposta aqui, duas que falam da apuração preliminar, que seria a B. Deixa eu até mudar aqui a cor, ó, vou pôr de verde, as duas que nós pensaríamos, a B e a C. Agora, eu preciso analisar se essa instauração da apuração preliminar é por meio de resolução ou se é por meio de portaria. E os processos aqui administrativos, as sindicâncias, apurações preliminares, nós vamos instaurar, no caso, essa apuração preliminar por meio de portaria. Então, eu tenho como correta a assertiva C, no caso aí da questão que trabalha as questões relativas à falta disciplinar e seus procedimentos, apuração preliminar por meio de portaria. 62. As normas judiciais da Corregedoria Geral de Justiça estabelecem que a qualificação das partes será lançada no sistema informatizado oficial da forma mais completa possível. Nesse sentido, na hipótese de uma testemunha em processo criminal pedir que, por receio de coação ou grave ameaça, os seus dados de qualificação e seu endereço não sejam lançados no sistema oficial, é correto
afirmar que. Ou seja, ele está falando que, em regra, nós vamos precisar trazer ali todas as informações, né, relativas à qualificação de testemunha, endereço, enfim, você precisa individualizar essa pessoa no sistema. Mas a partir do ponto que essa testemunha está aí sobre algum tipo de coação, será que é possível restringir essas informações? E nós temos isso regulamentado lá no nas nossas normas da corregedoria, né? Justamente nessa situação de vítimas ou também de testemunhas em processo criminal. O artigo 55, parágrafo 3º, ele fala que as vítimas identificadas na denúncia ou queixa e também as testemunhas no processo criminal, sejam estas de acusação, de defesa ou comuns, terão as suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial. Até aí, tá tudo bem. Mas ele fala, exceto quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz e pedirem para não haver a identificação dos dados no sistema de qualificação e endereço. Ou seja, é possível que essas informações não fiquem ali disponíveis, mas depende do juiz deferir. Não é simplesmente eu pedir, solicitar e aí o escrivão, o cartório simplesmente retira essas informações. É necessário que o juiz dê essa autorização, ou seja, dê deferimento. Então ele fala, é possível atender ao pedido da testemunha de forma parcial, sendo permitido omitir apenas os dados de sua qualificação. E o finalzinho do parágrafo 3º, lá do artigo 55, ele fala seus dados de qualificação e endereço. Então, esse aqui não entraria por conta desse apenas os dados de qualificação. B. Não é possível deixar de haver identificação de dados de partes ou testemunhas no sistema sob pena de nulidade processual. A gente viu que vai ser possível, né? Desde que tenha deferimento do juiz. Então, a B também está errada. C. É possível atender ao pedido da testemunha de forma parcial, sendo permitido omitir apenas o seu endereço. Ou seja, ele pegou, fez o contrário da A, né? Enquanto a A falava que seria apenas os dados de qualificação, a C diz que pode, mas apenas a parte do endereço. Está errada, porque a gente já viu que pode constar aí a restrição, né, de acesso a essas informações, tanto da qualificação quanto do endereço. D. Não é possível atender ao pedido da testemunha, pois somente as testemunhas de acusação podem ter seus dados e endereços omitidos. E aqui, quando a gente fala de testemunha, ele fala que sejam testemunhas de acusação, sejam testemunhas de defesa ou ainda testemunhas comuns. Testemunhas comuns são aquelas testemunhas que foram arroladas por ambas as partes, tanto pela acusação quanto pela defesa. Então, aqui, na verdade, essa alternativa também está errada, porque ela restringe essa possibilidade apenas para as testemunhas de acusação. E E. O pedido da testemunha pode ser atendido integralmente. O que seria integralmente, gente? Juntando tanto a qualificação quanto o endereço, né? Desde que deferido pelo juiz. E aí, essa é a nossa assertiva correta. Então, a 62, que fala sobre ali a inserção do sistema informatizado das informações sobre as testemunhas, nós ficamos com a assertiva E como correta. 63. A respeito das certidões, as normas judiciais da Corregedoria Geral da Justiça estabelecem que, aí ele coloca lá, assertiva A, as certidões serão expedidas com base nos autos judiciais físicos subscritas pelo escrivão e nos processos eletrônicos com base no sistema informatizado, sendo neste caso dispensada a fé pública. Bom,
Quando a gente fala de emissão de certidão, as normas da corregedoria falam que as certidões elas serão emitidas preferencialmente utilizando sempre o sistema informatizado. Ele não faz essa diferenciação se o processo é físico ou se o processo é digital. Até porque o sistema informatizado ele é alimentado também com as informações relativas aos processos físicos. Então, essa assertiva está errada, não há essa diferenciação. De onde que eu vou tirar ali a base para a emissão da certidão, se for físico ou digital. Então, sempre que possível, é no sistema informatizado. Isso não quer dizer que, eventualmente, alguma informação precise ser buscada dentro dos autos dos próprios processos, seja físico ou seja digital, mas o sistema, via de regra, estando bem alimentado, consegue-se emitir as certidões com as informações que ali estão cadastradas, tá? Então, essa aqui está errada. B. A expedição de certidão de processo que corre em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente, após parecer favorável do Ministério Público. Então, a expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente após parecer favorável do Ministério Público. De fato, precisa de despacho do juiz competente. No entanto, as normas não trazem essa previsão de após ter parecer favorável do Ministério Público, tá? Então, não há essa necessidade expressa, então tá errada. C. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz e somente poderão ser entregues no balcão do cartório mediante aí o termo de responsabilidade. Quando a gente fala de certidão emitida, né, pelo cartório, a gente não pode esquecer que as certidões elas são solicitadas, as pessoas fazem esse requerimento e existe um prazo para que seja confeccionada pelo ofício de justiça, né? Quando a pessoa faz essa solicitação, ela vai ter uma entrega de um recibo de requerimento da certidão, até para se ter controle, né, do tempo que o ofício de justiça vai ter para fazer. Acontece que, quando a gente fala de certidão de processo que está em segredo de justiça, antes de qualquer coisa, esse pedido vai precisar ser feito para o juiz, a gente não pode esquecer disso, né? Acabamos de ver que o juiz, acabei de falar para vocês que o juiz, ele vai precisar obrigatoriamente deferir. Se não há deferimento para a elaboração dessa certidão do processo que está em segredo de justiça, nós não vamos ter aí como o ofício fazer, né? Porque, de fato, a gente precisa da autorização judicial para que o ofício de justiça possa elaborar aí a certidão, tá? Mas, nesse caso, a gente, quando fala da entrega, né, não tem aí essa regra trazida. Bora para a próxima. D. As certidões serão expedidas no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento do pedido pelo ofício de justiça, fornecido ao interessado protocolo de requerimento. Essa regra aqui dos 5 dias, do prazo de 5 dias, é de fato o prazo geral que nós temos para a elaboração aí da certidão, né? E com essa regra também de que nós precisamos trazer aí, entregar o protocolo de requerimento. Então, a partir do ponto que eu faço a solicitação, eu recebo esse protocolo de requerimento. Isso está no artigo, gente, 104 das normas, lá no nosso parágrafo 2º. Está exatamente nos termos das normas, né? Que o prazo começa a contar da data do recebimento do pedido, ou seja, do pedido de certidão,
né, a gente vai ter esse prazo aí de 5 dias com esse fornecimento do protocolo de requerimento. Então, essa seria a nossa resposta. E aí, não serão admitidos pedidos de certidões de objeto e pé formulados pelo correio eletrônico, via e-mail institucional, de um ofício para o outro. E isso aqui está errado, tá? Justamente porque é muito comum e se utiliza demais essa solicitação de certidão feita de um ofício para outro por e-mail. E a resposta, o retorno dessa certidão é feito também pelo endereço eletrônico. Então, essa vedação está errada, porque isso pode sim ser feito. Então, nessa questão, nós ficamos com a assertiva D de dado, tá? Para 63. E aí, a 64. As normas judiciais da Corregedoria Geral de Justiça dispõem a respeito do peticionamento do processo eletrônico, que, aí ele traz, assertiva A. A suspensão dos prazos processuais suspenderá também o encaminhamento de petições e a movimentação de processos eletrônicos, salvo casos urgentes a serem despachados diretamente com o juízo competente. Isso está errado. O artigo 1201, ele fala que a suspensão não impede o encaminhamento de petições e movimentação de processos eletrônicos. O processo está suspenso, mas nada impede que protocolos sejam feitos aí neste processo, tá? B. As medidas cautelares criminais e da infância e da juventude infracional tramitarão digitalmente com numeração própria e independente, sendo vedada a apresentação de pedido cautelar através de petição intermediária ou no relatório final. Isso é Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 1197b caput. Está exatamente nos termos das normas. Foi Ctrl+C, Ctrl+V. Então, essa é a nossa resposta dessa questão. Então, aqui eu tenho assertiva B. Mas vamos identificar aqui o erro nas demais assertivas. C. O sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estará disponível para acesso todos os dias úteis, 24 horas por dia, ficando indisponível aos sábados e domingos. Gente, o acesso à utilização é ininterrupta. Então, sábado, domingo, feriado, tá lá. A única coisa que não vai estar é no período de manutenção. Então, se o sistema está em manutenção, se eu tenho algum tipo de, no sítio eletrônico, enfim, está em manutenção, você não vai ter acesso. Fora isso, tá ininterrupto aí o acesso. Isso está no artigo 1200 das normas da Corregedoria, tá? D. A petição será considerada tempestiva se recebida até as 24 horas do último dia do prazo. E nos dias sem expediente forense, elas deverão ser protocoladas somente no primeiro dia útil seguinte. Isso está lá no artigo 1198. A gente tem lá o parágrafo 1º e 2º, que vai trazer, né, essas informações. E aí, o que acontece? Aqui ele coloca que do último dia do prazo, a petição será considerada tempestiva se recebida até as 24 horas do último dia do prazo. E nos dias sem expediente forense, elas deverão ser protocoladas somente no primeiro dia útil subsequente. O que acontece? Elas podem ser protocoladas o dia que for. Não é o protocolo que muda. Aqui é a prorrogação do prazo, que vai ser para o próximo dia útil subsequente. Não é o protocolo que deve ser feito no próximo dia útil subsequente. E
Os termos eletrônicos de oitivas e interrogatórios da fase policial serão assinados digitalmente pela autoridade policial e os termos físicos assinados por todos deverão ser encaminhados ao respectivo cartório no prazo de até 48 horas do peticionamento eletrônico. E aqui o que acontece? O artigo 1197-A, no parágrafo único, ele fala que serão assinados digitalmente pela autoridade policial e os termos físicos assinados por todos, eles permanecem na delegacia, podendo ser solicitados a qualquer tempo. Então, aqui não tem isso que deve ser encaminhado ao respectivo cartório no prazo de 48 horas, tá? Então, essa questão, nós ficamos aí com a assertiva B como a correta. Questão 64, assertiva B. 65 e diante, já entra aí as atualidades, certo? Então, esse é o nosso gabarito extraoficial aí de normas da Corregedoria da prova de escrevente técnico judiciário de São Paulo, do TJ São Paulo 2024. Até mais!